Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei a que horas que você vai assistir esse vídeo. Eu sou o pastor Walter Barreto e quero uns minutos aí, pequenos minutos da sua atenção para uma reflexão. Nós estamos em guerra, pessoal. Estamos em guerra e o combatente de Cristo, ele precisa estar o quê? Preparado, certo? Para enfrentar o arqui-inimigo da igreja. E Paulo, ele sabendo disso, certo? Que a igreja sempre estará em guerra contra esse arqui-inimigo, contra o exército do inimigo contra a igreja. Então ele orienta a igreja aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Acompanhe comigo. No demais, irmãos meus. Então isso quer dizer que Paulo escreveu realmente para a igreja de Cristo, para os combatentes de Cristo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Certo? Aí está a vitória do combatente de Cristo. Aí está a vitória da igreja. No versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então aqui ele está dizendo que revestir, é lógico, é colocar um sobretudo por cima, certo? Para poder enfrentar o arqui-inimigo. Agora, toda a armadura de Deus não quer dizer somente uma, ele está precisando de todas, porque o exército do arqui-inimigo é perigoso, é ardiloso, certo? É preparado. Então nós precisamos de toda a armadura de Deus, e principalmente no físico, no mental, no psicológico, no espiritual, tudo isso é como o combatente mesmo das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele precisa estar preparado para poder enfrentar qualquer situação que tenha na sua nação, certo? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é astuto, o diabo, ele é ardiloso, o diabo é perspicaz, o diabo é inteligente, certo? Nós não podemos subestimá-lo, porque ele é inteligente. Quando ele lança a cilada, ele sabe que você vai cair, porque ele lança no lado mais fraco, certo? Como, por exemplo, tem um animal peçonhento que ele é inteligente. Eu vejo a inteligência na aranha. Quando ela prepara lá a sua tenha e vem a presa, vem lá o inseto, cai ali na casa da aranha e ali ele se embaraça todo. Não consegue sair, ali é o final. Então ela vem, embaraça ele todinho com a tenha, faz como se fosse um casulo, tira a vida do inseto para se alimentar. Cadeia alimentar, lógico. Mas assim é o diabo. Ele prepara a astuta para você. Ele prepara a cilada para você. E se você não estiver preparado, você vai cair. Prepara a cilada do mal. Prepara a cilada em você sair da igreja. Prepara a cilada dos desigrejados que acham que não precisa mais de pastor. Prepara a cilada do adultério. Prepara a cilada da mentira. Prepara a cilada da contenda. Prepara a cilada da soberba. Prepara a cilada do ódio. Prepara a cilada da contenda. Prepara todo tipo de cilada. A cilada do sexo. E todos esses, se o crente não estiver preparado, se o combatente de Cristo não estiver preparado, com certeza ele vai cair. Certo? Porque ali ele vai lançar nas partes mais fracas do combatente. No versículo de número 12 diz assim: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós não temos que lutar contra as pessoas. Você não precisa lutar contra a sua esposa, nem a sua esposa contra você, ou contra a família, ou contra o pastor, ou o pastor contra a igreja, nada disso. Ou vice-versa. Aqui está dizendo que não temos que lutar contra a pessoa, a carne, o sangue, certo? Nós temos que ter a visão espiritual, nós temos que ter o discernimento de espírito para saber que aquela pessoa está sendo usada, está sendo utilizada pelo mal, mas sim contra
os principados, os príncipes, né, que é o príncipe das trevas, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está dizendo que neste momento nós temos uma guerra. Nós estamos numa guerra nas regiões celestiais. Você não consegue ver com os seus olhos carnais, mas se você ter a unção do Espírito, você pode ver pelos olhos da fé que neste momento, nos lugares celestiais, há uma guerra. Os anjos com espada, quem sabe, inflamejante, cintilante ou desembanhada, lutando contra os demônios e contra nós, certo? Os demônios contra nós e os anjos nos defendendo. E você precisa desse revestimento, você precisa da graça de Deus, você é um combatente de Cristo, que se você não estiver preparado, você vai cair, você vai morrer, você vai ficar no campo de batalha e só a misericórdia de Deus para te trazer vida. No versículo de número 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura, Paulo volta a dizer de novo que é toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Amados, nós estamos vivendo o dia mau. O dia mau. Dias que você não pode nem planejar o futuro. Estão os dias maus. Então nós precisamos estar o quê? Preparado. Certo? Estar revestido nos dias maus. Havendo tudo, ficai firme. Firme é permanecer até o final. Porque o melhor das coisas é o final e não o princípio. Você precisa chegar até o final. Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora estou preparado para receber a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. A todos os que amam a sua vinda. Então você precisa chegar até o final. Se uma das minhas orações que eu falo, que eu mais peço, é para aquelas pessoas que estão partindo neste momento, tenha a mesma sorte, eu vou dizer, o mesmo privilégio, o mesmo tempo que o ladrão da cruz teve, pedindo misericórdia a Deus nos últimos momentos da sua vida, nos últimos suspiros, e Jesus disse que ele estava no paraíso com ele. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quer dizer, você conhecer a palavra, ter conhecimento de Deus, saber manusear a palavra de Deus. O profissional que não sabe usar a sua ferramenta, o que vai acontecer? Ele vai se machucar. Se um carpinteiro não souber usar o serrote, ele vai se cortar. Se um policial não souber usar uma arma, vai sair pela culatra. O profissional serve. E o combatente de Cristo, ele precisa conhecer a palavra de Deus e vestir a couraça da justiça, que é a justificação de Deus na sua vida. Saber que ele está justificado em Cristo Jesus. E todas essas armas aqui, elas são armas de defesa. E calçar os pés da preparação do Evangelho da paz. Você receber paz na sua vida. Tem muitos crentes que não têm paz, mas Jesus deu a paz. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dar como o mundo a dá, porque o mundo não tem paz. Isaías 9,6 diz: porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu não posso acreditar que um crente que não tenha paz, que seja um crente nervoso, agitado, não ter paz, não ter graça de Deus na sua vida, trazer discórdia, trazer problema, semeadores de problemas, semeadores de contenda. Em todo lugar onde ele pisa a planta dos pés, ele cria problema, ele traz problema. Se você é o combatente de Cristo, você precisa estar preparado no Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Porque o escudo da fé, quando alguém
querer pregar um outro evangelho, como Paulo disse, ainda que venha um anjo e pregue um outro evangelho, ainda que venha um anjo do céu, pregue o outro evangelho, seja anátema. A fé, o escudo da fé, é você se defender desses evangelhos barateados que estão pregando por aí numa época de hoje. Vinde como está e permaneça como quer. Não é assim o evangelho. O evangelho é novidade de vida, certo? O evangelho é conhecer, é uma novidade de vida. É trazer Jesus na sua vida e levar a vida de Jesus que você tem para as pessoas. Muito bem, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. A cabeça, meu amado, é ela que leva o corpo. Se alguém fosse ferido na cabeça, acabou, terminou. E a cabeça, se você não souber usar o seu cérebro, ele pode ser o seu pior inimigo. Ele pode ser o seu melhor amigo, mas ele também pode ser o seu pior inimigo. E Satanás, ele alveja a mente das pessoas, ele alveja a cabeça das pessoas. É por isso que precisa estar com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está dizendo, conhecer a palavra, manusear a palavra, saber manusear a palavra, ler a palavra de Deus. Tem crente que não lê a palavra, não lê Bíblia. E não é crente de hoje, não. Se você perguntar para um crente de 15, 20, 30 anos aí, você já leu a Bíblia? Ele nunca leu a Bíblia. Sabe por quê? Porque Satanás não quer que você leia a Bíblia. Uma das armas dele não quer que você leia a Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo, está relatando a derrota do diabo. É só você ler ali em Apocalipse capítulo 20, a derrota do diabo e a vitória da igreja. Tomai, orando em todo o tempo. Aí sim, aí está totalmente revestido. Também tem crente que não ora, não gosta de oração. Eu não acredito que um crente que não ora tenha comunhão com Deus. Ele está morto, ele só está a carcaça, ele está vivendo uma vida só de crente, só de religiosidade. Ele precisa orar, orando em todo o tempo, em todos os momentos da sua vida, com toda oração e súplica no Espírito, e ainda vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, pela igreja. Tem crente que só ora para ele só, é só para ele, mais nada, não ora para mais ninguém, não é intercessor. Então, meus amados irmãos, meu amigo que me ouve neste momento, você que é combatente de Cristo, ou você que ainda não aceitou Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador, você precisa se revestir disto. Você precisa se preparar com esse revestimento, com essa armadura, orando. Toda essa armadura aí, ela virá através da oração. Firme no Evangelho, couraça da justiça, Evangelho da paz, escudo da fé, certo? Apagando os inflamados do maligno, os dardos inflamados do maligno, se livrando das astutas e das ciladas do diabo.